Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 51 de Física. Nós estamos trabalhando o conteúdo de Movimento Circular Uniforme, o MCU. Na aula passada, nós aplicamos os fundamentos da grandeza física velocidade escalar ou velocidade linear no movimento circular uniforme. Fizemos as aplicações das fórmulas, as principais fórmulas para esta grandeza física, e também nós fizemos algumas aplicações a partir de dois exercícios que eu deixei para vocês resolverem posteriormente. Então, estes exercícios são exercícios de fixação que foram apresentados para vocês na aula 50. Então, se vocês não pegaram essas questões, não resolveram, tentem resolver agora, certo? E, consequentemente, na aula de hoje, nós vamos fazer a devida correção. Vocês podem observar aí a questão 12, e aqui no quadro nós temos a questão 13. Vamos resolver inicialmente a questão 12, que foi da Fundação Carlos Chagas. Uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência de raio 20 centímetros. A primeira informação que foi dada aqui é concernente ao raio, que é igual a 20 centímetros. Então a gente já transforma logo, certo? Para o Sistema Internacional de Unidades. Então, 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Tá bom? Então, 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Primeira transformaçãozinha que a gente deve fazer. Então, esse é o raio da circunferência. Essa pequena partícula, ela percorre metade da circunferência em 2 segundos. Então, ela percorre metade da circunferência, certo? Em 2 segundos. Se ela percorre metade da circunferência em 2 segundos, a outra metade ela percorre em outros 2 segundos, obviamente. Então, o período aí, né, é a soma das duas metades, né, do tempo das duas metades. Então, T, o período T é igual a 4 segundos, ok? Se o período é 4 segundos, obviamente, a frequência vai ser o inverso disso, né? Ou seja, a frequência é o inverso do período, 1 sobre T, né? E isso aqui é igual a 1 dividido por 4. Uma questão bem simples aí para vocês não errarem. Nesse caso aí, a frequência ela vai ser equivalente a 1 dividido por 4, que vai dar 0,25 Hz. Tá bom? 0,25 Hz. Hertz é a unidade de frequência. Então, já fizemos aí a resolução da questão. Antes mesmo de terminarmos de ler o enunciado. Aqui está o período, 4 segundos. O tempo de uma volta completa é equivalente a 4 segundos. Né? Então, a frequência é igual a 0,25 Hz. Tá certo? Então, a frequência em Hz e o período do movimento em segundos valem respectivamente, ou seja, 0,25 Hz e o período é 4 segundos. A resposta correta está na alternativa E. Quem marcou a alternativa E, na questão 12, acertou, ok? Vamos para a próxima questão, a questão 13. Questão 13 diz assim: uma roda completa 150 giros por minuto. A. Qual a frequência
o período e a velocidade angular da roda. Então, de cara, certo? Nós temos que calcular 3 grandezas físicas no item A. Primeira coisa, temos que calcular a frequência, depois o período, T, e depois a velocidade angular, ômega, certo? Tudo isso aqui no item A. Tá bom? Tudo isso aqui no item A. Mas ele deu uma informação importante. Essa roda ela completa 150 giros por minuto. Então isso aí nada mais é do que a frequência, né? A frequência é igual a 150 RPM, rotações por minuto, né? Giros por minuto, rotações por minuto. Só que a gente não quer a frequência em RPM, em rotações por minuto. Nós temos que transformar a frequência de RPM para Hertz, né? O Hertz é o segundo elevado a menos 1. A gente já viu que isso aqui, eu já expliquei o que é isso. Então, a frequência, a gente sabe que é o número de voltas dividido pelo tempo, né? Delta T. Então, são quantas voltas? O número de voltas é 150. Dividido pelo tempo. O tempo aí é 60 segundos, né? 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Então, N, aqui é o número de voltas, é igual a 150, certo? E o delta T o tempo é igual a 1 minuto, que a gente transforma para segundos. 1 minuto e 60 segundos, ok? Então, transforma logo, né? Esse aqui é o primeiro passo que você deve fazer, né? Transformar minuto para segundo. Mais uma vez eu repito, tudo tem que estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? Então, coloca aqui 150 sobre 60 segundos. Não precisa colocar os segundos, porque a letra S ela pode ficar subentendida aqui, e depois a gente acrescenta no final a unidade de medida, que é o Hertz. Então cancela um zero com outro zero, então ficamos com 15 dividido por 6, né? 15 dividido por 6. Quanto é que vai dar isso aqui? 15 sobre 6 vai dar 2,5. Então, obviamente, a frequência é igual a 2,5 Hz. Está aqui a frequência, certo? Está aqui a primeira coisa que a gente achou. A frequência. 2,5 Hz. E o período? T é igual a 1 sobre F. Ou seja, vamos dividir 1 por 2,5. Quanto é que vai dar isso aí? O tempo de uma volta completa? 1 dividido por 2,5 vai ser... O período vai ser de 0,4 segundos. O tempo de uma volta completa é de 0,4 segundos. Esse aqui é o período. A segunda coisa que nós encontramos. Agora vamos encontrar a velocidade angular
o ômega. O ômega é igual a 2π vezes a frequência, né? Então vai ser 2π vezes a frequência, nós encontramos é 2,5, né? Então nesse caso, o valor da velocidade angular é igual a 2π vezes 2,5. Então temos 2 vezes 2,5 dá 5, né? 5π radianos por segundo. Então o valor da velocidade angular é esse. Ômega é igual a 5π radianos por segundo. É a unidade de medida da velocidade angular. É isso? Então encontramos aí a velocidade angular. Então está respondida aí a alternativa A. Falta respondermos a alternativa B. Qual a velocidade escalar de um ponto situado a 12 centímetros do eixo da roda? O eixo da roda é o centro. Então 12 centímetros nós vamos transformar para metro. Esse é o raio da circunferência, né? O raio dessa circunferência o raio é 12 centímetros. Então, R é igual a 12 centímetros. Só que a gente não vai colocar 12 centímetros na fórmula. Por quê? Centímetro não é a unidade de medida que queremos fazer a resolução e aplicação na fórmula, né? Temos que transformar para metro, tá certo? Então, nesse caso, o raio da circunferência é equivalente a 12 centímetros. Nós não colocamos 12 centímetros na fórmula para a resolução. É necessário fazer a conversão. Então, nesse caso, obviamente, temos que transformar centímetro para metro. Porque, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né, não podemos deixar 12 centímetros na fórmula, aplicando a fórmula, né? Então, 12 centímetros é igual a 0,12 metros, ok? 0,12 metros. Essa é a transformaçãozinha que a gente deve fazer antes de aplicar na fórmula para encontrar a velocidade escalar ou linear do movimento, né? Essa partícula que executa o movimento circular. Então, como nós observamos, a velocidade angular não depende, ela não depende do raio, né? O ômega não depende do raio, mas a velocidade linear, V, ela depende do raio. Olha a fórmula, V igual a ômega vezes o raio. Essa é a formulazinha que nós vamos resolver. Então, V é igual o ômega, a gente encontrou aí que vale 5π radianos por segundo, então coloca só 5π vezes 0,12. Podemos também determinar como sendo 60 centímetros por segundo, né? 60 centímetros por segundo, porque 0,6 metros é igual a 60 centímetros. Pode ser essa resposta também, tá bom? Mas a resposta principal da alternativa B tá aqui, ó, né? É 0,6π metros por segundo, tá bom? Tá aí, ó. Vamos resolver mais uma questão, a questão 14. Já deixei a dica para vocês. Questão 14 diz assim: um disco gira a 45 RPM. Isso aí é a frequência, né? Já anotamos aqui a frequência. 45
rotações por minuto, ok? Então nós podemos já fazer aqui a frequência transformando para hertz, né? Então vai ficar 45 dividido por 60. Por que 60? Porque são 45 rotações por minuto, né? E um minuto tem 60 segundos, já que a fórmula da frequência é o número de voltas n dividido pelo tempo ΔT. Se o tempo tiver em minuto, transforma para segundos. Foi o que a gente fez. 1 minuto e 60 segundos. Então quanto é que vai dar isso aqui? 45 dividido por 60. Qual vai ser a frequência? A frequência será igual a 3 sobre 4 Hz. Ok? Essa aqui é a frequência. Mas a gente não quer a frequência. Ainda não. Quer dizer, a frequência não é o que a gente quer na questão. Vamos continuar lendo a questão, certo? Isso aí é a frequência, 45 rotações por minuto ou 3 sobre 4 Hz. Transformamos rotações por minuto para Hz. Então, sabendo que o diâmetro do disco é igual a 16 centímetros, ora, se o diâmetro é 16 centímetros, certo? Se o diâmetro D vale 16 centímetros, né? Isso quer dizer o quê? Que o raio vai ser 8 centímetros, né? Então vai ser 16 dividido por 2. Obviamente o raio será igual a 8 centímetros. Então, continuando a leitura, calcule a velocidade angular e a velocidade escalar do ponto de sua periferia, ou seja, da extremidade. É bem simples, né? A velocidade escalar, ela é V igual ômega vezes o raio. A gente não tem o ômega, mas tem o raio. Porque o ômega é a velocidade angular. E a velocidade angular é ômega igual a 2π vezes a frequência. A gente já encontrou a frequência, né? Transformamos de rotações por minuto para hertz. Então, ômega é igual a 2π vezes a frequência. A frequência vale isso aqui, ó. Né? 3/4. 3 sobre 4. Então, ômega é igual a 2 vezes 3, 6. 6 sobre 4. Então, 6 sobre 4, mas tem o π, ó. Então repete o π que está no numerador. Então 6π sobre 4. Dá para dividir tudo isso aqui por 2, né? Então vamos ficar com ômega igual 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Então dá 3 sobre 2 π radianos por segundo. Ou simplesmente a gente já pode dividir, né? Ó. 3 sobre 2 é 1,5. Ou seja, é 1,5 π radianos por segundo.
Isso aqui é a velocidade angular da partícula, certo? Em qualquer ponto da trajetória circular, porque a velocidade angular não depende do raio da circunferência. Então tá aí, ó. Velocidade angular é 1/2 de π radianos por segundo. E agora vamos determinar a velocidade linear, né? A velocidade escalar. Então, V é igual a... Quanto equivale o ômega? A gente já encontrou, né? 1,5 π. Acabamos de fazer isso. Só substitui. Vezes quem? O raio. Quanto é que vale o raio? O raio vale 8. Não é? 8 centímetros. Então, a velocidade escalar ou linear será 1,5 vezes 8, que vai dar 12 π centímetros por segundo. Lembrando que eu não transformei centímetro para metro, certo? Eu deixei 8 centímetros aqui, ó. Eu não transformei centímetro para metro, não. Então, eu deixei o raio como sendo 8 centímetros. O diâmetro é 16 centímetros. Então, vamos deixar aí do jeito que está, certo? O certo seria transformar, mas a questão não pediu para a gente colocar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, podemos deixar assim como está, certo? Então, 1,5 vezes 8 dá 12. Então, 1,5 π vezes 8 é 12 π centímetros por segundo. Então, essa aqui é a resposta para a questão, né? Ok? A velocidade escalar ou linear é 12 π centímetros por segundo. Mas se eu quisesse transformar para metro por segundo, como é que seria? Então, fazendo a transformação, nós temos V igual a 0,12 metros por segundo, porque 12 centímetros é igual a 0,12 metros, ok? Então, tem aqui uma outra resposta para a velocidade escalar ou linear, tá bom? 0,12 metros por segundo. E a velocidade angular, ômega, vale 1,5 π radianos por segundo. Então tá aí, pessoal, as respostas para a questão 14, ok? Então vamos encerrar por aqui. Próxima aula nós daremos continuidade à resolução de mais exercícios de fixação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!